criptomoedas lá da Gui Invest. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e dedicar um pouquinho do seu tempo para falar sobre o mercado de hoje. Boa tarde, Gabriel. Tudo certo? Prazer mais uma vez estar falando com vocês. Eu que agradeço o convite. Maravilha, eu gostaria até de falar um pouco sobre essa disparidade entre as bolsas norte-americanas. A gente vem falando muito sobre essa correlação dos dois mercados. A gente vê hoje as bolsas americanas ganhando um pouco de valor e aqui o mercado de cripto, a maioria dos ativos perdendo valor nessa tarde. Tem algum motivo que justifique essa disparidade? Ontem a gente comentava sobre isso, essa correlação na hora de cair, mas na hora de ganhar um valor, na hora de se recuperar, o mercado de cripto não está tendo tanta força. Como que você está olhando todo esse movimento e principalmente na tarde de hoje, esses ativos perdendo valor enquanto as bolsas lá nos Estados Unidos estão bem? Tem várias nuances, né? Primeiro que às vezes a gente não entende realmente o que está acontecendo dessa descorrelação. Uma hora junta tudo, uma hora ela está praticamente igual, o S&P, a Nasdaq, e uma hora está totalmente descorrelacionada, né? Mas está saindo a lista de dividendos também, se eu não me engano, das empresas lá fora. Eu já vi algumas opiniões sobre esse assunto que tu está me perguntando. Alguns analistas dizem que é o reinvestimento que está acontecendo nas próprias empresas desses dividendos, mas algum fator pontual que defina o que está acontecendo, não tem nada que nos mostre isso em nenhuma notícia, em nenhum dado dessa descorrelação nesse momento. Perfeito. É difícil a gente ter grandes notícias no mercado de criptoativos, as coisas acontecem devagar por se tratar de tecnologia, exigir muito potencial ali de desenvolvimento, muita pesquisa e desenvolvimento para esses criptoativos, então as coisas são um pouco demoradas, as atualizações demoram um pouco mais, acaba não tendo notícia aí todo dia para a gente comparar com o mercado norte-americano, com as bolsas mundiais. Então essas descorrelações, às vezes diárias, às vezes momentâneas, elas não desqualificam toda a tese que a gente está defendendo aí há algum tempo, de que a gente se aproximou. A criptoeconomia o mercado norte-americano, a economia real, como a gente fala, os mercados de valores imobiliários, eles estão se aproximando aos poucos. Tem vários fatores que corroboram com essa tese, essa análise. Então a gente está acompanhando aqui aos poucos, mas é realmente interessante um movimento de descorrelação nesses momentos em que o mercado norte-americano está ganhando valor e o mercado de cripto está patinando ainda para conquistar aí o carinho dos investidores, principalmente os investidores institucionais que entram com a grana pesada ali para movimentar esse mercado. E até destacando um dos pontos positivos do dia, trazendo também as análises de ontem. Ontem já tínhamos DeFi se destacando bastante no mercado. Hoje praticamente toda a nossa área verdinha aqui é composta por ativos de finanças descentralizadas. A gente tem DEX, a gente tem um monte de coisa aqui focada em DeFi. Tem a Aave, tem Curve, tem SushiSwap, Uniswap. Como que você avalia esse movimento no mercado? Os investidores realmente eles estão olhando com um pouco mais de atenção para esses ativos voltados a finanças descentralizadas. Vai ser o grande chamariz aí nessa recuperação do mercado de criptoativos. Qual a sua avaliação sobre esse segmento dentro da criptoeconomia? Se a gente for olhar para as últimas notícias que saíram, Gabriel, sobre as informações, a SushiSwap, se não me engano, semana passada recebeu um investimento de um grupo. A Uniswap recebeu um investimento que em rodada, acho que B, e hoje está avaliado em mais de 165 um ponto. milhões de dólares foram captados ali pela Uniswap. Exato, hoje ela está sendo avaliada em 1,6 bi de dólares. Então, a gente vê um movimento muito forte de investidores entrando nessas DEX, nessas corretoras descentralizadas. E entrando direto na fonte, nas corretoras, naqueles protocolos mais fortes, mais conhecidos, que são os protocolos que estão situados na rede da Ethereum e que tem multi-chains também ali envolvidas. Então, eu acho que o capital institucional está visando essas corretoras como forma de entrar no mercado também. A gente vê muitos investimentos saindo daí. Como tu bem mencionou agora há pouco, o mercado cripto, às vezes, ele não tem aquela notícia diária, aquela informação como tem na Bolsa de Valores, até por ser hoje um meio muito nichado. Hoje o mercado cripto é um mercado muito de desenvolvimento, as coisas acontecem ali no meio das criptomoedas, mas com o passar do tempo, a gente atingindo o mainstream, a gente vendo o mercado desenvelopar e começar a crescer do tamanho que são as notícias hoje, tem coisa muito grande acontecendo no meio cripto, que se estivéssemos em um período economicamente favorável, na parte econômica falando, a gente teria
o preço subindo, às vezes 2, 3 vezes em alguns criptoativos, e a gente não, e a gente viu isso no último bull market, né? Então, eu acredito que os investidores já estão olhando para essas corretoras de criptomoeda como forma também de pegar esse pedaço do mercado, que no futuro, na minha visão, vai ser um pedaço muito significativo do mercado de criptomoedas. Hoje já é uma parte muito importante e tende a crescer cada vez mais com o desenvolvimento, com a segurança e, em um certo ponto, chegando a regulamentação, também deixando as coisas mais seguras para os investidores, digamos assim. Perfeito. E, por exemplo, até chamando a atenção para um detalhe específico para esses, pelo menos esses ativos que nós citamos aqui, a gente não teve grandes movimentações de imagem sendo deteriorada, não teve nenhum grande hack para Uniswap, nenhuma grande quebradeira aí para a Aave. A gente viu, claro, o segmento de lending, de empréstimos, sendo colocado à prova, mas a Aave se manteve, conseguiu manter ali as suas operações estáveis. Então, você acredita que essa confiança, essa ausência de crises de confiança para esses ativos, principalmente para finanças descentralizadas, pode corroborar aí com a tese desses investidores? A gente viu agora a Binance sendo hackeada por meio de uma bridge, a gente teve Solana, Cardano, teve um monte de protocolos envolvidos em hacks ultimamente, inclusive outubro agora é um dos meses com o maior número de hacks da história do mercado de criptoativos. Como que você está avaliando, por exemplo, essa positividade em relação à imagem desses criptoativos, desses protocolos? O mercado está avaliando muito isso, está avaliando mais a questão da segurança, o pessoal está apostando mais em protocolos um pouco mais estáveis, com maior segurança, sem muito histórico de hacks ou falhas. Como que está o mercado avaliando toda essa questão? Sem sombra de dúvidas, o mercado ele analisa tudo isso e ele leva em consideração aquelas corretoras, aqueles protocolos que nunca sofreram ataques ou se sofreram foi alguma coisa muito pequena, porque o dinheiro institucional grande, imagina um dinheiro forte mesmo entrando no mercado, fazer alguma transferência, um swap entre valores altos, o grande investidor ele quer segurança. Ele quer colocar o dinheiro dele, mesmo que ele saiba que o mercado de criptomoedas é um mercado extremamente com risco, ele vai querer colocar o dinheiro dele naquele ponto onde que ele vê mais segurança. E hoje, sem sombra de dúvidas, a gente tem hoje Uniswap, Aave, como protocolos, a Curve, com protocolos extremamente, vamos dizer assim, categorizados como muito seguros. Não significa que não vai acontecer nada com eles, até porque esses protocolos são suscetíveis a falhas, não é isso que eu estou dizendo, mas por eles nunca ter passado por nenhum problema e pelo tamanho que eles já estão, a equipe de segurança deles é muito bom, o protocolo deles é muito bom, e isso atrai o investidor, em vez de um investidor comprar ou investir em uma corretora que teve algum problema, algum hack, alguma coisa acontecendo nela, e investir naquela corretora que nunca teve problema, que teve certinho, que, por exemplo, a Uniswap, que é hoje a maior DEX do mercado em volume, com um volume de negociação altíssimo, sem dar problema, com certeza o investidor ele vai escolher na Uniswap, na Aave, que sempre tiveram uma reputação muito boa. Não significa que não vai ter investimento em outras, com certeza a gente tem algumas outras criptomoedas se destacando, corretoras, tipo a GMX, mas tem um segmento novo no mercado de real yield, né? Mas a gente vê que o investidor prefere principalmente o investidor institucional, o dinheiro pesado, prefere aquelas corretoras que já passaram pelo fator tempo e segurança, os dois juntos. Perfeito. Você comentou Real Yield. Eu gostaria até que você explicasse essa questão. Você acha que é uma resposta imediata ao que o mercado viu recentemente com os yields altíssimos de protocolos de lending, o pessoal oferecendo muitas taxas exuberantes ali que chamavam muita atenção de investidores? Você acha que é realmente uma reação a essa quebradeira que a gente viu no final do ano, no começo deste ano? Como que você identifica esse movimento de mercado, essa atenção que os investidores estão dando para esse dito real yield hoje no mercado de criptoativos? O real yield, para quem não sabe, é basicamente quem compra um token, ele recebe um dividendo daquele protocolo, né? Por exemplo, a GMX é um protocolo que você pode operar futuros dentro dele, e todas as pessoas que operam futuros ganham taxas. Essas taxas, elas são entregues como dividendos para os detentores do token.
basicamente como acontece na Bolsa de Valores, né? É, e em relação à tua pergunta, eu acredito que o mercado de criptomoedas ele sempre busca otimizar ou fazer de uma forma descentralizada ou melhor o que acontece hoje no mercado tradicional. Então a gente está vendo esse movimento acontecer. Obviamente que nesse ponto a gente já chega com a questão da regulamentação, porque a SEC vai em cima dizendo que é como se fosse uma ação, que eles têm que se regulamentar, que é valor imobiliário. Mas até isso acontecer, eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas, por exemplo, se uma Uniswap faz um movimento desse, provavelmente acende um alerta muito grande na SEC, da regulamentação. Mas também significa que com os investidores comprando esse tipo de token, investindo nesse tipo de protocolo, significa que o investidor de criptomoedas ele quer esse tipo de opção para ele também. Então, o mercado ele se atualiza, o mercado evolui, o mercado cripto ele tem trazido cada vez mais novidades, desenvolvimento para os investidores. Obviamente, isso de uma forma muito pequena. Se a gente olhar o tamanho do mercado cripto e o mercado de ações, a gente só vê o tamanho que esse mercado pode chegar. E é muito promissor tudo o que está para acontecer no mercado de criptomoedas. Mas sempre e com muita calma, porque esses ativos com menos valor de mercado, com menos tempo sendo testados, também tem um risco um pouco maior. Mas isso significa que o mercado está olhando para esse segmento de yield, né? Lembrando que se a gente fez essa correlação aí, não, praticamente ali uma ação, você recebe os dividendos, o pessoal lá na SEC já fez na hora, já está investigando, vendo o que pode fazer. Se a gente aqui nesse bate-papo já fez essa analogia, lá na regulação o negócio vai pegar feio. Então se já está uma briga danada com essa questão de regulação de cripto nos Estados Unidos, podem ter certeza que a popularização desse tipo de prática deve despertar os olhos aí dos reguladores e também, claro, gerar certa instabilidade para os protocolos que adotarem essas medidas. Então, sempre um ponto de atenção para os investidores aí que estão nos acompanhando. E eu gostaria, claro, de agradecer André Fialho, especialista em criptomoedas do Grupo Guinvest. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Crypto News. Agradeço imensamente o tempo que dedicou para conversar conosco, a equipe da BMC e também com todo mundo que está nos assistindo. Seja sempre muito bem recebido aqui no nosso programa, que tem essa preceita de, claro, esclarecer o que está acontecendo no dia, mas também dar algumas ideias aí para o investidor que está em casa tomar as suas decisões de investimento. Mais uma vez, Gabriel, eu que agradeço mais o convite e estamos sempre à disposição. Maravilha. Agora a gente vai para um rápido giro de notícias no mundo de criptoativos. A União Europeia vai desenvolver um selo de eficiência energética para criptomoedas como o Bitcoin em uma tentativa de conter o crescente consumo de eletricidade do setor. A Comissão Europeia vai trabalhar com parceiros internacionais para apresentar uma medida de classificação que incentive sistemas cripto mais ecológicos, como o prova de participação, de acordo com uma proposta preliminar que a Bloomberg News teve acesso e que deve ser anunciada em breve. A União Europeia também pedirá aos países que visem o consumo de energia dos mineradores neste inverno, enquanto tenta atravessar, claro, a temporada com muito menos gás russo. A gente sabe dessa crise energética que a Europa vive, sabe o quanto de energia é gasta na mineração de criptoativos, principalmente aqueles ativos que usam o mecanismo de consenso ali, de prova de trabalho, como é o exemplo do Bitcoin e como era a Ethereum antes dessa grande atualização. Então já ligaram os alertas lá na União Europeia para tomar cuidado com esses mineradores de criptoativos, com a intermediação desses pagamentos, dessa tecnologia, desses protocolos da criptoeconomia que sabemos, claro, não são ESG e gastam bastante energia. E a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a CFTC, na sigla em inglês, e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão investigando se o hedge fund cripto falido Three Arrows Capital violou leis ao enganar os seus investidores sobre seu balanço e ao não se registrar nas duas agências, foi em que informou a Bloomberg. O Three Arrows, com sede em Singapura, entrou com um pedido de falência em julho, dizendo que seus negócios colapsaram após as flutuações extremas nos mercados de criptomoedas. A gente acompanha esse movimento desde a falência do fundo e a gente está vendo os desdobramentos desde então desse grande acontecimento que prejudicou, claro, milhares de investidores, se não milhões.
Esse foi o Crypto News de hoje, claro, um oferecimento da Bybit. Para você que quer ter acesso a investimentos em criptoativos, é só pegar o seu celular, escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo, entrar lá no site da Bybit, abrir a sua conta e...